Aí um belo dia, a Malu virou e falou assim, vamos dar um mergulho? Eu falei, claro, eu amo praia, amo água. Eu falei, vamos sim. Aí fui eu e ela, mas a gente foi cercado de inseguranças. Ixi. A Malu, pô, Malu Mader, pelo amor de Deus, ela né? E na época A ela era musa das musas. a top model. Então, foi aquela coisa toda, todo mundo em cima e tal, e aí tinha um cordão de segurança, assim. E foi bom, porque eles ficaram de salva-vida também. Eu ficava me apoiando neles. Então, assim, é uma novela que me marcou muito. Não só por isso, né? Mas como pelo sucesso que a novela foi mesmo. E as pessoas que eu fiz amizade ali, que eu conheci ali, né? Oi, Olha, Igor. Tudo bom? tudo ótimo. E aí? Quero te agradecer pelo seu tempo, por ter aceitado fazer essa live comigo. Ah, eu que agradeço aí pelo carinho, pô. Tá doido? O Igor já é parceiro, já participou do especial que eu fiz, né, sobre Vamp. Exatamente. Igor, você cresceu nos estúdios de televisão. Eu quero saber como é que foi lá no início, porque você só tinha 3 anos, né? Então, na verdade, como eu já falei algumas vezes, né? Eu com 3 anos, na verdade, minha irmã, né, fazia. E aí eu comecei fazendo Caso Verdade. Na verdade, o primeiro trabalho foi Sítio do Pica-Pau. Mas eu nem lembro muito que eu era criança de colo, né? E aí depois veio Caso Verdade. Que aí começou até a ter a primeira novela, que foi o Selva de Pedra, né? E da Selva de Pedra eu saí, fui para Hipertensão, e depois eu fui emendando uma na outra, que foi Top Model, depois Vamp, né? E fui Tá, fazer. peraí. Ah, Vamos por partes. Em vamos por... Selva de Pedra, você tinha quantos aninhos? Boa pergunta. Eu Não não lembro. lembra? Não. Eu sei, assim, minha lembrança é de Top Model eu tinha 10 anos. Então, Hipertensão foi antes. Hipertensão e Selva de Pedra foram antes. Certo. Então, cara, eu acredito que Selva de Pedra devia ter uns 5 a 6 anos por aí. Você chegou a ver alguma coisa no Viva? Vi, assisti e recebi muita coisa também, né? O Eu pessoal te mandou. mandei uma foto É, também. eu recebi vídeo também de algumas cenas. Então, bem legal, assim. Olha só, eu entrei em contato com a Beth Goulart. Ela já é conhecida aqui do canal. Eu Ah, é falei legal. da nossa live e ela mandou uma mensagenzinha que eu vou ler aqui para você, tá? Pô, que legal. Ela disse: ele era uma criança dócil, amoroso e concentrado. Um querido. Pô, essa questão do é engraçado, né? Porque eu lembro que para decorar texto, né, minha mãe decorava comigo. Então, assim, eu ficava, tinha que dividir o tempo de escola, uma das condições para poder, no caso, e era justamente isso, era estudando, né? E a gente tinha essa coisa de estudar pela manhã para poder gravar à tarde. Então, eu dividia muito isso. E minha mãe sempre, né, me levando, estando comigo ali, e a gente ficava estudando esse texto, ia no carro batendo, até chegar lá e fazer. Ah, que Pô, legal. fiquei feliz desse recado dela aí. Beijo, Beth. Ela é uma querida. Eu estava revendo no Viva as cenas de vocês dois. Era muito fofo vê-los juntos. Outro dia até postei um recorte de jornal, eu com ela. É? É, postei no. Postei, acho que foi domingo, quinta passada, alguma coisa assim. Vou até repostar quinta agora. Amanhã, Tá, né? então eu aproveito e vou pegar também, porque essa nossa live vai ficar no IGTV e na semana que vem ela vai entrar no YouTube, com fotos de tudo que a gente falar por aqui. Ah, legal. Eu te mando o material. Fechado. Agora, Top Model foi um clássico na sua vida, né? Super Top marcante. Top Model marcou muito minha vida. Assim, na verdade, Top Model marca até hoje, né? Porque é engraçado que muita gente, quando me vê, ainda fala, pô, John Lennon.
as pessoas lembram até das outras novelas, mas eu acho que a Top Model marcou muito. Eu acho que até pelo sucesso que a novela fez, né? A novela fez Isso. muito sucesso. É uma novela, no caso, eu sou carioca, Uhum. então é, essa coisa de praia, né? Então, como eu moro aqui, o pessoal fica muito, viu muito isso. Então, é o contato que eu tenho, essa troca que eu tenho, né? Do Rio. Então, eu acho que foi não só os cariocas, como o Brasil todo, mas eu acho que era uma novela muito, muito assim, do dia a dia, né? E nós éramos 5 irmãos. Então, tem aquela Isso. coisa de família grande, pai, gente boa, né? Aí eu tinha um cachorro também. Algumas pessoas me chamavam de Maradona ainda. Pô, mas você tem menino Maradona? Eu falei, não, Maradona era o cachorro. Eles ainda confundiam. Mas, assim, foi realmente uma novela que marcou em todos os sentidos. Porque eu acho que eu lembro de muita coisa das outras. Mas a Top Model, como eu já tinha 10 anos, ela é muito viva ainda, assim, na minha os dias de gravação, as coisas que aconteciam lá. Por eu ser uma criança, né? Eu, eu participava de tudo, assim, como eu era a criança do grupo, né? Todo mundo cuidava muito, né? Tinha a questão da Malu Mader, Isso. ela queria que eu fosse para São Paulo. Na época ela estava com o Taumaturgo, ela me chamava, pedia minha mãe não deixou eu ir para lá com ela. Mas a gente chegava, ficava na praia, porque era um ponto turístico, virou um ponto turístico a casa do Gaspar, na Praia da Macumba. Todo E mundo queria ser filho do Gaspar, né? todo mundo queria ser filho. Exatamente, todo mundo queria ser filho do Gaspar. E tinha essa coisa do lugar, né? Era uma casa pé na areia. Você abria o portão, você estava com o pé na areia da praia. E ali virou ponto turístico. Então, quando a gente gravava, era muito engraçado, que aí eu lembro de uma situação que a gente ficava jogando basquete, eu com o Nuno contra os irmãos, Que né? legal. O Henrique com o Marcelo, às vezes o Rodrigo Pena, o Jonas Torres, que estavam sempre lá fazendo alguma cena, obviamente. E aí a gente parava, no intervalo a gente ficava jogando. Aí dava um tempo, o Nuno virava e falava assim, gente, ó, agora não. Agora vamos parar para dar autógrafo, tirar foto com todo mundo. Aí parava, ficava lotado. Aí um belo dia, a Malu virou e falou assim, vamos dar um mergulho? Eu falei, claro, eu amo praia, amo água. Eu falei, vamos sim. Aí fui eu e ela, mas a gente foi cercado de inseguranças. Ixi. A Malu, pô, Malu Mader, pelo amor de Deus, né? E na época A ela era musa das musas. a top model. Então, foi aquela coisa toda, todo mundo em cima e tal, e aí tinha um cordão de segurança, assim. E foi bom, porque eles ficaram de salva-vida também. Eu ficava me apoiando neles. Então, assim, é uma novela que me marcou muito. Não só por isso, né? Mas como pelo sucesso que a novela foi mesmo. E as pessoas que eu fiz amizade ali, que eu conheci ali, né? Isso. Só para a gente lembrar, foi uma novela do Antônio Calmon e você fazia o irmão da Gabriela Duarte, Marcelo Faria, Henrique Farias e Carol Machado. E Gabi, Marcelo, Carol e Henrique, exatamente. Novela do Calmon, dirigida pelo Mário Márcio Bandarra, né? Pelo Fred Confalanieri, que não está mais entre a gente. Roberto Talma, gênio, que também, infelizmente, não está entre a gente. Mas, e assim, eu lembro que eu fiz uma cena com a Rita Lee. Nossa! Essa cena foi assim, foi uma cena à noite, né? Era uma noturna. E ela chegava de disco, tipo disco voador. E assim, sabe? Ele botava o dedo nela. Era uma... foi difícil de gravar. Eu lembro que foi difícil. Mas foi muito, assim, no final foi muito legal, né? O resultado que ficou. O Nuno Lelma. Ah, fala. Nuno, ele é meu colega aqui de Santos, né? Eu moro em Santos. Já estive com ele várias vezes. E como é que era a relação sua com ele? Que ele era o paizão que todo mundo gostaria de ter. Então, o Nuno é um queridão, assim, um cara muito do bem, muito alto astral, né? Uhum. Tanto que há pouco tempo, ano passado, no início do ano passado, não lembro agora, nós fizemos uma surpresa para ele no programa do Gugu.
Ah, E nós entramos, ele estava dando uma entrevista no teatro, e nós entramos para dar uma relembrada nos irmãos, né? E, cara, assim, ele recebeu a gente de braços abertos, aquela coisa toda da surpresa, ele ficou muito surpreso, foi muito legal, assim. A nossa peraí, relação ele é como recebeu nós quem? Você e mais quem? o Henrique, O eu Henrique e Farias. isso. Que legal. Então, Tem no assim, YouTube? cara, eu não sei se tem, bem provável. Eu vou procurar. Foi uma surpresa para o Nuno. E, é, e a relação com ele lá durante as gravações, como eu falei, eu era muito cuidado também por eles, né? O mais criança, porque é, ali era um adolescente. O Marcelo, que era o mais velho. Mas Isso. mesmo assim, o Marcelo tinha 17 ou 18 anos. Então, era uma diferença, né? Hoje nem tanto, porque você tem 10 ou 18, 8 anos de diferença, mas hoje você ter 40, ele 8 já é mais ou menos a mesma coisa, né? Isso. O Henrique Farias, ele é advogado, né? Como é que é a relação sua com ele? Tem contato? A gente pegou, a gente trocou nosso contato, porque assim, cada um acabou indo para um lado diferente, né? Hoje eu tenho uma empresa de eventos e ele foi advogado. E o... Gente, olha só, desculpa, é que às vezes eu estou falando e vai entrando mensagens, e aí eu estou querendo ler, entra um pouco. Então, o Henrique, a gente, agora, na homenagem para o Gugu, eu troquei, né, telefone, enfim, aí a gente um pouco mais contato, porque trabalha no centro da cidade do Rio e o meu escritório também é lá. Então, a gente tem essa... Foi até de marcar para almoçar e aquela coisa, mas aí, enfim, essa pandemia, todo mundo dentro de casa, né? A gente acabou meio que perdeu um pouco, mas quando terminava, vamos marcar um almoço, sim. Eu acho que ficou uma coisa legal para todo mundo, assim, né? Era uma família mesmo. Era uma família. Né? Os irmãos se tratavam como família. Não tinha nada de ego, não tinha nada disso. Tava todo mundo, assim, muito novo, começando, né? No meu caso, eu acho que eu era o mais antigo, porque eu já tinha, era a minha terceira novela, né? Uhum. E no caso, eu não sei a Carol, mas o Henrique era a primeira novela, a Gabi acho que era a primeira, beleza, né? No caso tinha o Jonas era o cara, né? O Jonas, metade ele foi que foi. Depois disso, você tentou entrar no elenco da novela Vamp. Como é que foi isso? Foi uma guerra, mas eu consegui. Então, na verdade, assim, a gente tinha uma conversa, né? Eu não vou dizer uma promessa, mas a gente conversa lá com o Calmon e tal, de que eu estaria na novela. E de repente, as coisas aconteceram. Os filhos do Jonas lá e da Carmen, que eram os filhos lá da pousada, já estavam completos. Uhum. E eu falei, ué, né? O que aconteceu? Enfim, aí ligamos para o Calmon, minha mãe, aquela coisa de mãe, né? Ela conversou com ele, e aí ele acabou colocando esse personagem, né? Escrevendo esse personagem que foi o Pingo, e se eu não me engano, 30 anos esse ano. Eu acho que tem algo, né? E entrou 29 anos, Vamp. 29, né? Isso. 29. E aí entrou esse personagem lá com uma galera também maravilhosa, né? Que foi... Eu fazia o irmão postiço da Juliana Martins, que ela era filha do Simão, que era o Evandro Mesquita. Que é uma figura, né? Evandro é figuraça, figuraça. E da Beck Coelho. Eles faziam o casal do circo, né? Com a filha, que era a Juliana. E eles meio que me adotaram, né? Porque eu era um menino de rua e tal, e eles me adotaram lá no circo. E era maravilhoso também, porque, cara, eu fui um privilegiado, sinceramente, assim, eu saí de... Eu fiz algumas novelas que marcaram épocas, né? A Vamp foi uma outra situação dessa, porque foi uma novela que marcou, foi aquela coisa do vampiro, uma coisa meio fantasiosa, né? Isso. Eu acho que ela inovou um pouco também, a coisa da novela.
Teve álbum de figurinhas. Teve o álbum de figurinhas, eu tenho esse álbum até hoje. Eu tenho também, o Henrique Farias que me deu. Ah, é? Legal. Eu achei, mexendo nas coisas outro dia, eu achei. As figurinhas estão meio assim, né? Porque eu não completei. Eu fiquei com um bolinho das figurinhas. Eu não fiz o álbum, eu guardei, né? Até outro dia eu postei uma foto que alguém me mandou. Foi você, não? Eu acho que sim. Né? O álbum completo, ele me deu completinho. Então, aí... e privilegiado também, porque eu tinha dois ambientes, né? Na Top Model foi a praia, e na van eu tinha um circo. Então, minha mãe ficava lá, eu queria ir para o circo. Eu queria ficar brincando na cidade cenográfica. Para mim, a cidade cenográfica era meu parque. E o circo, né? Porque tinha cama elástica, tinha trapézio, tinha várias coisas lá que dava para ficar brincando. Então, era o que eu gostava. E eu sempre estava com muita... todas as novelas do Calmon, eu acho que também era muito, muito legal, assim, porque sempre tinha muita jovem, muita criança. Era sempre uma novela alto astral, né? Não que outras não sejam, mas ele tinha esse perfil de autor, né? É verdade. E em relação aos produtores da novela, você aprontava muito, levava muita bronca? Então, eu nunca fui... tinha essa situação, mas é como eu falei, minha mãe ficava muito em cima. Então, ficava em cima para eu não sair, para eu não ficar suado com a roupa, para eu não ficar amarrotado. E ela ficava tomando conta, né? Então, era uma coisa mais... os produtores tinham que agradecer ela, porque ficava tranquilo. Eu lembro, voltando um pouco, na Hipertensão, nós gravamos na emissora, lá no Jardim Botânico. Sim. E nós éramos... a gente brincava de pique-esconde dentro dos estúdios da Globo. Caramba! Nós éramos 4 ou 5 irmãos também, né? E brincávamos de pique-esconde lá dentro. Cenário, né? A gente escondia nos camarins, nos locais de maquiagem. E os produtores ficavam doidos com a gente, porque a gente ficava correndo pelos lugares, se escondendo e passava tipo, para você não ser batido, né? Você saia correndo e aí meio que arrastava as pessoas no corredor. Isso, os produtores ficavam meio de cabelo em pé com a gente. Mas, assim, sempre os queridos, nunca tive problema com um produtor. Eu acho que, pelo contrário, eu gostava muito e eu era chato. Brincar, sabe aquela coisa de brincar e não querer parar? Eu lembro de uma na emissora... Criança sendo criança, né? Exatamente. Só que eu tinha o parque de diversão, que era a Globo, que eram os estúdios. Então, para mim, estava lindo. Aí tinha um corredor e tinha uma... lá. E era, como que eu posso dizer, uma caixa onde ficava guardado o extintor, a mangueira. E ela era uma caixa que ficava presa na parede, mas no alto. Talvez acima de 2 metros, vamos dizer assim. 1,70 m. Aí eles me pegavam, os produtores do câmera, que eu ficava enchendo o saco, eles me pegavam e me colocavam sentadinho lá em cima de cachimbo. Aí eu ficava ficando lá só para poder me tirar. Mas assim, sempre foi muito divertido. Eu me diverti muito. Eu costumo dizer que esse trabalho que eu tive, né, quando criança, ele foi muito prazeroso. Eu não perdi a minha infância gravando, eu não perdi trabalhando. Pelo contrário, né, somou, me fez ter responsabilidade, né, desde pequeno. Sim, pequeno eu ainda sou um pouco, né, desde mais novo. E o Jorge Fernando, como é que foi conhecê-lo e trabalhar com esse diretor? Era um sonho que eu tinha. Ah. Então, ele era um cara muito alegre, assim, muito divertido. E ele, na época da Band, ele falava, ai, gostei, garoto, brigou pelo que assim que tem que ser, porque ele soube da história toda, né? E ele, enfim, me ajudou de uma certa forma, né? Então ele é um cara sensacional. Eu acho que por onde ele passou,
né? Por onde ele, com quem trabalhou com ele. Não tenho que falar isso dele. Só tenho que falar disso, que ele era muito bom, ele era criativo, ele era divertido, ele era alegre, era um cara que era só alegria. Ligado no 220, ele, né? Ele era só alegria e talento, né? Não era só o baúba. O cara sabia do que ele queria, do que ele estava fazendo. Isso, ligado 20. Não, ligado 220. Isso aí era uma característica dele, né? E qual cena que você lembra de ter mais gostado em Vamp? Porque o seu personagem, ele encontrou a cruz de São Sebastião, né? Então, eu lembro que eu fiz uma cena que era na praia, se eu não me engano, que eu estava com a cruz escondida. E o cachorrão, que era, no caso, Paulo Gracindo, né? Só o Paulo Gracindo, eu contracenei com muita gente que, meu Deus do céu. É verdade. Essa cena marcou pelo Paulo Gracindo em si, né? Pelo cara que ele era. E cara, Vamp. As cenas do circo com a Beth Coelho e com o Evandro eram muito divertidas, eram muito boas, né? Porque eu peguei a cruz para vender, né? Eu era um menino de rua, então eu tinha que vender para fazer o dinheiro, para poder ganhar dinheiro, trabalhar, ter o que comer. Até me adotarem, né? E aí eu ficar numa boa. Bom, tem uma galera falando aí. Tem vários fãs aqui. Eu vi que tem uma moça de Natal. Eu vi. Beijo, pessoal de Natal. Pessoal de Natal. Várias pessoas perguntando aqui sobre Caça-Talentos. Foi outro trabalho seu com a Angélica, né? Então, Caça-Talentos foi já... Eu posso dizer que eu estava com 17 para 18 anos, né? Então, já foi uma coisa mais adulta. Olha aqui, perguntaram se você tem o DVD da novela Vamp. Não. Tem DVD da Vamp? Tem um box. Eu tenho. Você tem? Mas você tem tudo de novela. Né? E vai entrar no Globoplay. Você vai tem entrar... o Globoplay? Tenho. Vai entrar? Vai entrar em breve. Tem que entrar Top Mod também, né? É verdade. Mas só para finalizar Vamp, você não virou vampiro, né? Não virei vampiro. Porque era muito pequenininho. E vou te falar, era uma coisa que eu tinha medo. Não pelo vampiro, mas que tinha que botar lente de contato. E eu achei que eu não ia conseguir nunca fazer aquilo. Porque, assim, era uma coisa engraçada. Você me lembrou de uma coisa engraçada. Porque quando a gente tinha as cenas do palhaço em si, né? Do Pingo, eu tinha que me caracterizar. E aí eles passavam uma coisa aqui no olho, lápis, aqui embaixo, chorava, porque eu acho que até hoje eu tenho essa sensibilidade, né? Você passa aqui, meu olho começa a lacrimejar. Então eu já tinha medo de passar o lápis. Quando a lente, então, eu falei, não, tomara que eu não vire. E eu acho que pode ter sido isso também, porque nenhuma criança virou. Eu acho que dos filhos lá do Reginaldo, lá do pessoal da casa, foi eu acho que só o Fábio Assunção. E a Bel Kutner. E a Bel, exatamente. E a Bel. O Fábio e a Bel, eles sim viraram. Pois é. Mas aí, vindo para o Caça-Talentos, né, o Caça-Talentos também foi uma situação... eu acho que eu sempre... Eu acho que a única novela, cara, sinceramente, a única novela que foi mais fácil, não é dizer que, né, para eu fazer, foi a Hipertensão. Porque eu saí da Selva de Pedra e fui para a Hipertensão. Mas o Caça-Talentos também foi uma coisa que eu dei uma batalhada, né? Porque eu tava ensaiando uma peça de teatro com a Viviane Novaes. E antes disso, eu tinha já enchido o saco do Magalhães, que era o diretor, o Carlos Magalhães. Que ele tava dirigindo Malhação. Eu falei, pô, Maga, tô querendo, cara, me coloca aí e tal. Pô, me coloca pra fazer um teste, vamos lá. Aí ele, olha, vai chegar um bloco novo, vão chegar alguns personagens e tal. E aí eu vou ver aqui o que tiver no seu perfil, vamos ver. Falei, pô, me encheu de esperança, né? Aí beleza.
Passou acho que uma semana, ou final de semana, eu encontrei a Vivi nos ensaios. Ela falou, e aí, tá sabendo do Magal? Eu falei, não, o que houve? Então, ele saiu da Malhação. Mas assim, ela continuou a conversa, só eu que meio que parei, né? Deu aquele balde de água fria, falei, saiu da Malhação? Ela, ele agora tá na Angélica. Eu falei, tá, e aí? Tipo, né? Não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas eu falei, eu não vou ser angélico. Eu quero fazer a novela, né? Eu quero ser ator, não assistente de palco. Eu sou ator, né? Como eu falei, não desmerecendo, pelo amor de Deus. Tem amigo que é angélico, Daniel e tal. Foi, né, no caso. E aí ela falou, não, vai ter uma novelinha. Eu falei, sério? Ela vai ter uma novelinha. Eu falei, opa, então é aí que eu entro. Aí fui e mandei mensagem para ele. Aí ele foi, liguei, na verdade, né? Aí ele falou, cara, vem aqui para eu te ver. Aí eu fui. Chegou lá, fui com a minha mãe, era menor ainda. Minha mãe parou no estacionamento, eu entrei lá na Taikon, aqui na Barra. Aí eu entrei, falei, ei, Magá, tudo bem e tal? Ele falei, aí, vamos ali. Aí foi andando comigo, como é que você tá? Eu falei, legal, então, qual é a tua idade? Eu falei, 17. Tá, já te vi. Eu falei, oi? Aí, não, já te vi. Eu falei, tudo bem, você já me viu. Ele, quando tiver alguma coisa, aí passou, ele me ligou e falou, vem aqui no Projac. Aí eu fui no Projac, e aí, no caso lá, ele me recebeu na sala e tal, me viu de novo, ele falou, vem aqui para eu te ver, me viu de novo. E aí eu aprendi a ler de cabeça para baixo na Globo, no Projac. Nossa. Eu ficava na mesa dos diretores, eles sentados conversando comigo, e eu olhando o que estava na mesa lá de personagem. Eu ficava lendo de cabeça para baixo para ver o que eu podia conversar com eles. Aí ele falou, não, tudo bem e tal, agora tem que ir lá conversar com... Aí eu fiquei na sala, se eu não me engano, a Claudinha Rodrigues estava lá também. Uhum. E aí ela ia conversar com o pessoal do financeiro, aquelas coisas, acertar contrato. Aí ele colocou o nome em vermelho. Eu estava em verde, botou em vermelho, de vermelho botou para verde. E o meu, quando ele falou, vai lá conversar com o Mário Rogério, que era o diretor de produção, ele colocou o meu já na cor de que estava fechado. Uhum. Aí eu falei, como assim? Você nem sabe se eu vou fechar. Ele falou, tá querendo trabalhar pra caramba. Pô, se derem um pirulito e 2 balas de quinto, vai... assim não. Mas aí eu fui lá, e no caso eu tive que, né, ir com a minha mãe, fomos lá, acertamos todo o contrato e graças a Deus deu certo. Foram 2 anos e meio de gravação, né? O programa foi ao ar, se eu não me engano, 3 anos. E o personagem era o Soul Boy, não é isso? Soul Boy, era o boy da agência, né? Então, e também depois entraram mais personagens jovens, né? Porque no primeiro momento era meio que todo mundo fazia a função. O Tony Tornado, ele era o Avalanche, que era o segurança da agência. O Antônio Pedro, ele era o Tremedeira, que era o palhaço tal, que era da cantina. Aí tinha a Claudinha Rodrigues, que era, enfim, a secretária do Arthur, que era o Eduardo Galvão, que era o dono da agência. A Ana Furtado, que era secretária da Helena Fernandes, que era sócia do Eduardo Galvão na agência. Então, toda uma função ali, né? Os personagens, eles se encontravam na agência porque eles tinham funções na agência. E aí, depois entrou, no caso, a PP, que era a Paulinha Sanioto, que era a personagem da Paula, que era a filha do Eduardo Galvão, e a turma do Scratch, que eram os amigos dela da escola, né? Que era o Jorge Neves, Pedro Garcia, o Éder Martins e a Miriam Freeland. E aí tinha, lógico, o Mundo Mágico, né? Que era a Angélica, que tinha as fadas, que a minha mãe tá mandando beijo aí. Beijo, mãe do Igor. E aí, no caso, tinha a Marilu Bueno e a Betina, que eram as fadas, que eram como se fossem tias, né? As que cuidavam, as fadas madrinha da Angélica. E ela sempre tinha um fiel escudeiro, que no primeiro momento era o Yari Johnson, que me adotou como padrinho. Ele falava para todo mundo,
meu afilhado, sou padrinho e tal, que começou comigo lá na Hipertensão. A primeira novela do Hélio foi Hipertensão, né? E aí depois a gente se reencontrou no Caça-Talentos. Aí depois ele saiu, veio o Neco, né? O Ernesto Piccolo, também como duende, vamos dizer assim, eles eram os duendes da Angélica, e depois o Luiz Carlos Tourinho. Então, assim, e o melhor do Caça-Talentos, que eu gostava muito disso, era que toda semana tinha uma participação. Então, rodaram muitos atores ali, né? Tinha muita gente boa. Pô, eu gravei com o Dercy Gonçalves. No caso, o Raimundo de Souza fazia pai. Com certeza eu vou esquecer gente aqui, porque eu acho que o elenco da Globo passou por lá. Foi muita gente. Mas né? como é que foi contracenar com a Dercy? Porque ela era super desbocada, engraçada, divertida. Então, só que tem uma curiosidade aí que eu até já falei outro dia. O Maradona, ele era... O pelo dele era preto. Sério? Louro. Descoloriram o cabelo, o pelo do cachorro.